Primeiro, dizer para vocês que o Brasil vive um momento muito especial. E esse momento especial, ele começa a existir quando o povo brasileiro começa a acreditar que esse país pode ser um país justo, um país que trata os seus filhos com respeito e que garante que todos têm o direito à mesma oportunidade. Eu não poderia começar a minha fala hoje sem compartilhar o meu tempo com o companheiro Humberto Costa. Vem aqui, Humberto. A gente certamente não estaria aqui hoje se Humberto não tivesse sido ministro da Saúde. Eu autorizei fazer, mas quem pensou foi ele, e quem foi conversar comigo de que Pernambuco tinha condições de fazer uma fábrica foi o Humberto. Então, Humberto, eu queria que você, eu sei como é que você está se sentindo, eu queria que você desse uma palavrinha ao povo de Pernambuco, ao povo de Goiânia, depois eu termino o seu discurso. Bom, presidente, muito obrigado por essa deferência. Saúdo aqui todos os integrantes da mesa. Queria só lembrar aqui, acho que a vice-governadora já fez um histórico de por que Pernambuco naquele momento, não é? Eu me lembro do dia que o senhor tomou essa decisão. Nós estávamos indo lá para Suape, acho que era a pedra fundamental, ou pelo menos o lançamento da ideia da refinaria. Nós estávamos no micro-ônibus, eu estava sentado ao lado do governador, já havia uma grande discussão nacional, era o pessoal do Butantã, era o pessoal de Minas Gerais, todo mundo queria essa fábrica para lá, e nós dizíamos que Pernambuco não só tinha já uma tradição nessa área, tinha grandes técnicos, como tinha a condição e a capacidade de fazer esse investimento. E eu falei com o governador, e do governador vou falar com ele hoje, para pedir para a fábrica vir para cá. O senhor garante tudo que vai precisar? Ele disse, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o que for necessário para trazer essa fábrica. Aí eu sentei do lado do presidente e disse para ele, presidente, olha, tem a Hemobras, o senhor sabe que é uma coisa importante para o Brasil, nós estamos querendo trazer para Pernambuco, tem uma briga muito grande, estão inclusive dizendo por aí que eu quero trazer a fábrica para cá porque é Pernambuco. E aí eu disse, aí ele perguntou, quem é que está atrás? Eu falei, ó, Butantã em São Paulo, de Minas Gerais, o do Rio de Janeiro. Ele disse, para todos esses estados fazer uma fábrica dessa, talvez não seja algo tão importante. Mas para Pernambuco, um investimento desse, para o Nordeste, uma coisa dessa é muito importante. Então, toque para frente e vamos fazer a Hemobras. E o resultado está aí. Obrigado, presidente. Quando você governa um país, uma cidade ou um estado, a arte de governar é saber tomar decisão. E é sempre saber de que lado da sociedade você vai tomar a decisão. Se é para todos, se é para os que já têm, ou se você vai tentar fazer as coisas para atender uma grande parcela da sociedade brasileira que sempre foi tratada como se fosse invisível. Os governantes não a enxergavam e muitas vezes não a enxergam. Eu nunca me conformei, sendo pernambucano, indo para São Paulo com 7 anos de idade para não morrer de fome em Garanhuns, naquela época, hoje Caetés. Eu nunca consegui entender por que todas as pesquisas mostravam sempre o Nordeste era o lugar que tinha mais analfabeto, era o local que tinha mais criança desnutrida, era o local que mais tinha mortalidade infantil, era o lugar que menos tinha mestre, menos doutores na universidade. E era como se nós tivéssemos nascido como região para exportar empregada doméstica, servente de pedreiro e pedreiro
para ajudar a crescer a região sul e sudeste do país. Não que a gente tenha vergonha de ser empregado doméstico, não que a gente tenha vergonha de ser pedreiro ou servente de pedreiro. O problema é que, depois que a coroa, com Dom João VI, foi para o Rio de Janeiro, quase tudo nesse país começou a ser transferido para a região sul e sudeste do país. As pessoas se esqueciam que, antes disso, por conta da cana-de-açúcar, o Nordeste tinha um peso muito extraordinário. E o Nordeste foi perdendo peso e as pessoas foram esquecendo o Nordeste. E era muito difícil as coisas acontecerem no Nordeste. Então, quando eu assumi a presidência, eu tinha certeza do que eu ia fazer. Eu não tinha dúvida. Eu tinha certeza. A primeira coisa que eu queria fazer era acabar com a fome nesse país. Não era explicável para a humanidade que um país com a capacidade de produzir alimento que tem o Brasil, com o conhecimento genético e tecnológico que tem o Brasil, com a qualidade da nossa terra e com a capacidade do nosso povo trabalhador, que a gente tivesse 54 milhões de pessoas que iam dormir toda noite sem jantar e sem saber se iam tomar café da manhã. Só para você ter ideia, eu estou falando com experiência própria. Eu cheguei em Pernambuco com 7 anos de idade. Eu fui conhecer, em São Paulo, eu fui conhecer pão aos 7 anos de idade. Até então, o café de pobre aqui em Pernambuco era farinha. Um café com farinha quando tinha café. Pão era coisa de luxo. Quando a gente vai na casa de uma pessoa de classe média, a gente toma um café saudável, tem carne seca, tem carne de sol, tem inhame, tem cará, tem um monte de coisa. Mas na casa dos pobres, muitas vezes, não tinha nada. E eu jamais entendia ser justo acontecer isso com o povo nordestino. Muitas vezes eu me perguntava, será que Deus esqueceu o Nordeste? Ora, se Deus, tem mais aconchego com os pobres, por que o Nordeste continua sendo esquecido? E é por isso que eu tenho muito orgulho de ter ajudado o meu Nordeste a deixar de ser o símbolo do atraso. Hoje você pega um estado como o Ceará, ele é símbolo da melhor educação do nosso país. Quando você vai ver quem é que passa no teste para fazer um curso no Instituto de Engenharia da Aeronáutica, no ITA, Humberto, 50% dos alunos são cearenses. É por isso que nós levamos o ITA para o Ceará, que era quase que para dar um presente a um estado tão pobre quanto os outros, que teve governadores que investiram na educação. Então, eu resolvi fazer institutos federais, para que a gente pudesse formar a nossa juventude. Eu resolvi, e eu não falo isso com orgulho, não, é até vergonha para um torneiro mecânico ser obrigado a dizer que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país. É uma vergonha, porque esse país teve tantos doutores, tantos reitores, tantos advogados, tantos empresários, tantos cientistas políticos, tanta gente, na presidência da República. E por que essa gente não cuidou da educação do nosso país, sabendo que não existe possibilidade da gente ser um país desenvolvido se a gente não investir na educação? Não tem exemplo na história da humanidade de algum país que se transformou num país desenvolvido sem que antes tivesse feito um investimento naquilo que é o básico, a educação. Se a gente não tem educação, se a gente não tem mão de obra qualificada, a gente não tem sequer competitividade a nível internacional. E tanta gente sabida governou esse país. Tanta gente com tantos diplomas. E por que não fizeram? Não fizeram porque tinha uma cultura pré-estabelecida nesse país. E eu digo em todo lugar que eu vou. Todo lugar que eu vou.
Quando foi Cristóvão Colombo chegou na República Dominicana, em Santo Domingo, em 1492, 8 anos antes do Cabral chegar aqui, em 1535, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo, na República Dominicana. Presta atenção. 1492. 32 anos depois, ou seja, 40 anos depois da descoberta das Américas, Santo Domingo já tinha uma universidade. 40 anos depois. Cabral chegou aqui em 1500. Nós só fomos ter a primeira universidade federal, enquanto universidade, em 1920, que foi a Universidade Brasil, que o rei da Bélgica vinha fazer uma visita no Brasil, e era, naquele tempo, a liturgia era dar um título de doutor honoris causa para o rei. E a gente não tinha universidade, a gente tinha faculdade de Direito, faculdade de Medicina. Então se juntou um monte de faculdade para que a universidade, para poder dar o título de doutor honoris causa. E por que nós chegamos a esse patamar? Porque esse país era um país escravagista. Esse país achava que nem negro, nem indígena, nem pobre precisava estudar. Que estudar era para quem podia pagar. Que estudar para quem podia viajar. E a gente vivia numa contradição histórica fantástica. Nós tínhamos algumas escolas de ensino fundamental de qualidade, Padilha. Algumas de qualidade. Todos os grandes intelectuais brasileiros se formaram em escola pública. Todos. Agora, o pobre não pode frequentar uma escola de qualidade, porque na hora que for universalidade o ensino no país, ele cai de qualidade, é preciso colocar mais dinheiro. É preciso colocar mais dinheiro. E nós temos que colocar na cabeça que investir na educação é investir em saúde, é investir em qualidade, e mais do que isso, investir em educação não pode ser tratado no orçamento como se fosse gasto. Tem que ser tratado como investimento de qualidade, porque a educação é a base do nosso desenvolvimento. E por isso nós começamos a fazer universidade. E por isso nós começamos a fazer extensões. Nós saímos de 3,5 milhões de estudantes que tinha no Brasil para 9 milhões de estudantes. E ainda é pouco se a gente for medir com a Argentina e com o Chile. Porque nós ficamos muito tempo atrasados. Nós agora estamos fazendo 3 coisas. Fizemos um convênio com todos os prefeitos do Brasil para todo mundo ter um compromisso de até 2030 a gente ter todas as crianças alfabetizadas até 2 anos de escola, até o 2º ano. Porque se a gente não alfabetizar a criança, possivelmente ele perca o tempo dele no ensino fundamental. A outra coisa que nós estamos fazendo é criar escola de tempo integral, porque as crianças têm que aprender mais do que o básico. As crianças têm que aprender muito mais e também por uma questão de conforto para a mãe e segurança para o pai e segurança para as crianças. A criança ficar na escola o tempo inteiro, o dia inteiro, vai aprender que Cabral descobriu o Brasil, vai aprender que 2 e 2 são 4, mas vai aprender arte, vai aprender a dançar, vai aprender a tocar, vai aprender a cantar, vai aprender o que ele quiser. É para isso que a gente tem que mudar as escolas brasileiras. Vocês viram esses dias, nós criamos o programa Pé de Meia. Por que nós criamos o programa Pé de Meia? Porque o IBGE mostrava que 480 mil alunos do ensino médio desistiam da escola para ajudar no orçamento familiar. E eu acho que seria criminoso a gente continuar permitindo que 480 mil jovens desistissem da escola. Nós criamos um programa dando uma poupança para o estudante. Ou seja, nós damos R$200 por mês e R$1.000 no final do ano, durante os 3 anos, para que esse aluno não desista da escola, se forme e depois possa seguir a sua carreira. Quando terminar o ensino médio, ele se guardou, vai ter uma poupança de R$9.000. Tem gente que fala que nós estamos gastando dinheiro. Não, nós estamos investindo. Porque se eu não investir na educação, eu vou ter que investir em cadeia.
Esse é o dado concreto. Bem, meus queridos companheiros e companheiras, agora tem mais uma coisa, Padilha. Eu vou criar a Universidade do Esporte. Não é do futebol, é do esporte. Vou criar a universidade e vou criar a universidade indígena nesse país. Não tem. Nós vamos criar uma universidade. Não é possível que agora a gente só tenha técnico português. Não é possível. Não que eu tenha alguma coisa contra, nós não vamos caçar o visto de nenhum técnico. Mesmo se ele estiver no Corinthians e o Corinthians perder, nós não vamos caçar o visto dele, Padilha. Nós vamos deixar. Agora, veja, eu estou dizendo essas coisas porque tudo isso faz parte de decisões políticas que você tem que tomar e você só toma se você tiver noção do Brasil que você quer construir. Não era possível o Brasil continuar com uma parte muito pequena da elite estudando em Londres, estudando em Sorbonne, na França, estudando em Madrid, estudando em Nova York, estudando em Chicago, estudando, sabe, na Alemanha, e o pobre cortando cana, e o pobre sendo pedreiro, ajudante de pedreiro. Parecia que a gente ia para São Paulo só para construir ponte e prédio. E eu botei na cabeça que o nordestino tem que ir para São Paulo, para ser engenheiro, para ser médico, sabe? E para passear, porque ele pode ser profissional e trabalhar aqui. Quando nós criamos o Mais Médicos, qual era a bronca dos médicos? É que tem uma parte elitista da saúde nesse país que acha que não falta médico. Agora, os prefeitos sabem que falta médico. Mesmo para levar para a periferia mais violenta, é difícil você ter médico que quer ir. Tem prefeito que não pode nem pagar um salário de médico, porque ninguém quer ficar confinado numa cidadezinha do interior, se o cara pode estar na capital, tomando uma cervejinha toda noite na beira da praia. Por que ele quer ir para o interior, ficar lá, está vendo o grilo cantar? Então é preciso que a gente tenha noção da parte do Brasil que não precisa e da parte que precisa. E é o governo que tem que tomar a decisão. Eu levo ou não levo? Olha, eu não precisaria ter trazido a Stellantis para cá. A gente não precisaria ter trazido, porque São Paulo oferecia tudo. Rio de Janeiro oferecia tudo. Minas Gerais oferecia tudo. Mas se a gente não traz para cá, a gente não vai desenvolver a região Nordeste. E eu quero que o Nordeste seja igual outro estado. Eu não quero tirar nada de nenhum estado. Eu só quero que a gente seja igual. Então, é esse país que nós temos que construir. É esse país onde a gente tem que provar que ninguém é burro, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais e, por isso, todos nós precisamos ter a oportunidade. E somente o Estado é que dá oportunidade. É o Estado que pode garantir que uma filha de uma empregada doméstica possa sentar numa mesa do Enem e disputar vaga na universidade com o filho da sua patroa. E não é nada contra a patroa. Não é nada contra a patroa, porque o filho dela também tem direito de estudar, mas é dar oportunidade para quem nunca teve. O meu advogado-geral da União é advogado, ele sabe quantos poucos advogados negros a gente tem no país. Entre as repartições públicas, para vocês verem, nos cargos de carreira, tem pouco negro e pouca negra. A USP não tinha. Agora, vai na USP, você vai perceber que metade da USP é negro. E uma coisa fantástica que aconteceu nesse país é que ninguém fala mais, eu sou moreno jambo. Não, agora é o seguinte, o cara se define, eu sou negro ou eu sou branco. E fim de papo. E a negritude brasileira tem orgulho de dizer que é negro. Ninguém tem mais vergonha. Tem até candidato branco colocando que é negro, para ver se ganha voto. É esse país que nós temos que construir. Um país, sabe, humanista. Um país de um povo fraterno, solidário, estendendo a mão para quem não precisa. Nós acabamos com a fome em 2014,
Quando eu votei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez. Agora, se a gente não cuidar, ela volta. Ela volta. Porque os pobres nesse país são tratados como se fossem invisíveis. As pessoas só enxergam os pobres na época das eleições, porque eles são mais do que o rico. Mas quando ganham, os pobres voltam a ser invisíveis e os ricos voltam a ser visíveis. Eu não tenho nenhum preconceito de classe. Eu não divido a sociedade entre nós e eles. Eles é que dividem entre eles e nós. Eles é que dividem. Uns que têm tudo e outros que não têm nada. Uns que comem 10 vezes por dia e outros que não comem nada. O país não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Esse país pode ser justo. Então, trazer aí meu braço para cá foi uma decisão política. Uma decisão política. Como foi a decisão política trazer a indústria automobilística. Como foi decisão política trazer institutos federais. Como foi decisão política fazer a Universidade do Vale do São Francisco, atendendo o Petrolina e Juazeiro. Como foi decisão política recuperar a Transnordestina, que já era para ter acabado, mas pará-lo. E nós vamos fazer a Transnordestina outra vez, porque o Nordeste precisa dela. É assim que nós temos que governar. Se alguém não gosta, paciência. É este país que eu quero deixar. Um país onde as pessoas se sintam. Eu nunca vi, na vida, tantas meninas e meninos negros nas universidades. Eu nunca vi tanta gente me abraçar chorando. Presidente, eu devo a você, meu filho está na universidade. Ontem uma mulher da Economia Solidária me abraçava chorando. Ô Lula, minhas 2 filhas são médicas. É isso que dá orgulho da gente governar um país. Porque fazer ponte, todo mundo sabe fazer. É só contratar um engenheiro. Fazer viaduto é só, todo mundo sabe fazer. Eu quero saber quem é que sabe cuidar do povo. Quem é que entende a alma desse povo e cuidar deles em toda a nossa diversidade. Então eu estou aqui com muito orgulho, mas com muito orgulho. E por isso que eu dei a palavra para o Humberto Costa. Porque eu sei o orgulho que ele está sentindo. Eu sei quanto nós fomos cobrados por trazer isso para cá. Sabe? E hoje a gente está vendo. A gente está vendo. Tem, possivelmente não tenha lugar nenhum que tenha profissionais tão qualificados quanto a Intelbras já tem. Então o que precisava, Pernambuco? Uma chance. A chance foi dada. A Intelbras está aqui. E vai ser a maior fábrica, sabe, da América Latina. Com uma presidenta muito simpática, que parece irmã gêmea da nossa senadora, mas não são nem parentes. Bem, a outra coisa é o seguinte. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, um país soberano, ele tem que cuidar de 2 coisas. 3 coisas, da educação, garantir alimento para todo mundo, porque a segurança alimentar é uma coisa primordial, e, ao mesmo tempo, a gente garantir a questão da saúde. Isso aqui chama-se, sabe, soberania nacional. O Trump, o presidente americano, fez uma insensatez com o Brasil. Porque nós somos parceiros americanos há 201 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje, são 201 anos de relação diplomática. Só para você ter ideia, quando ele avisou, numa carta que ele não mandou para mim, ele publicou no portal dele, ele disse que era preciso aumentar a taxa porque os Estados Unidos tinham déficit. Ou seja, a gente lucrava com o nosso comércio. Eles ganhavam menos e nós ganhávamos mais, o que é uma mentira. No comércio Brasil e Estados Unidos, o ano passado, foi 87 bilhões de dólares, dos quais eles venderam 47 bilhões e nós vendemos 40. Então, eles tiveram um superávit de 7 bilhões. Se vocês pegarem a questão do armazenamento de informações das empresas de dados,
O Brasil gastou ano passado 23 bilhões com empresas americanas. E se você pegar os últimos 15 anos, os americanos tiveram um superávit de 410 bilhões em relação ao Brasil. Então não tem explicação. A segunda coisa que ele disse é que nós estamos perseguindo o ex-presidente, que aqui no Brasil não tem direitos humanos, nós estamos perseguindo o ex-presidente, tão bonzinho que ele era. Então, eu acho que, na verdade, veja, é importante ficar claro, não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, ao vice Alckmin, ao Alexandre de Moraes, pela tentativa de colocar um carro-bomba no aeroporto para explodir um caminhão com bomba, invadiu a Polícia Federal no dia que eu fui diplomado, dia 12 de novembro, de dezembro. Ou seja, então ele não pode esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele. Delataram. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho, que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá para a gente ficar quieto. Então, nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje, ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de mortes da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é da irresponsabilidade dele. De receitar remédio que não prestava para nada. De dizer que quem tomava vacina virava gay, quem tomava vacina virava jacaré. Ele certamente tomou vacina para virar aquela coisa ruim que ele virou. Se ele tivesse tomado vacina, ele não tinha ficado assim. Se a mãe dele tivesse dado vacina nele, ele certamente teria um coração tão bom quanto o meu. E a última coisa que ele falou é que nós não podemos regular as empresas, as plataformas digitais deles. Nós não podemos regular. Ele não vai aceitar que a gente regule. Nós estamos fazendo um projeto de regulação. Ontem terminamos o projeto. Vamos mandar, porque aqui no Brasil tem lei. E aqui no Brasil a lei vale para nós e vale para empresas estrangeiras que estão aqui dentro. E nós não vamos permitir a loucura que se faz contra criança e adolescente, a pedofilia, a estimulação ao ódio, a quantidade de inverdades e mentiras que é colocada, correr em risco a democracia e o Estado de Direito. Nós não vamos deixar, por isso nós vamos regular. E queremos responsabilizar, sabe, quem fica utilizando criança para praticar pedofilia. Isso aqui não vai ter. E ele tem que saber que quem manda nesse país é o povo brasileiro. Ele tem que saber. Tem uns vira-lata que ficam falando, nossa, como esse Lula está falando bravo. Não, eu falo igualzinho para a Bolívia o que eu falo para os americanos. Eu não sou daqueles que falam fino com os americanos e falam grosso com a Bolívia, não. Eu trato todo mundo igual, porque eu aprendi com a dona Lindu de que ser educado não tem diferença social. Ser educado, a gente está metendo no berço de pai e mãe. Ontem nós fizemos uma grande decisão para ajudar as empresas brasileiras que exportam, todas as empresas, pequena, grande e média, nós vamos ajudar as empresas. Nós não vamos deixar nossas empresas morrerem à míngua. E também nós não vamos ficar chorando que ele parou de comprar, não. Nós vamos tentar vender para a China, para a Índia, para a Rússia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Vocês sabem quantos mercados nós abrimos em apenas 2 anos e meio, João? Quantos mercados para os produtos brasileiros nós abrimos? 400 mercados completou ontem. Ontem nós começamos a vender carne e miúdos para as Filipinas, que não compravam nada de nós. Então minha mãe dizia para mim assim, às vezes a gente não tinha comida para comer no domingo.
Minha mãe dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu quero dizer para os brasileiros, se os Estados Unidos não quiser comprar, não tem importância, eu não vou ficar chorando, não vou ficar rastejando, eu vou procurar outros países para vender os produtos que eu vendo para ele e vamos seguir em frente. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. E quem aprende a andar de cabeça erguida, se baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia. E se deixar colocar a cangaia, não levanta mais. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. E eu quero que esse país seja respeitado. Qualquer nordestino é tão importante quanto qualquer americano. Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro. Então é essa coisa que está em jogo, na verdade. E nós ainda queremos negociar. Nós queremos negociar. Eu tenho o Alckmin, que é o meu vice-presidente. Eu tenho o Haddad, que é meu ministro da Fazenda. Eu tenho o Fávaro, que é meu ministro da Agricultura. Eu tenho o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores. Todo mundo preparado para negociar. A hora que quiser negociar, nós sentamos numa mesa. Vocês sabem que dos 10 maiores produtos que eles exportam para nós, sabe quanto eles pagam de imposto? De 8 pagam 0. Sabe qual é a média que eles pagam para nós? 2,7%. Gente, então, não conte em verdade para o planeta Terra. Esse país não quer briga. Nós não queremos briga com a Bolívia, com o Uruguai, com o Paraguai, com os Estados Unidos, não queremos briga com ninguém. Nós somos da paz. Mas não mexa com nós, porque nós temos sangue pernambucano e nós não somos. Esse país tem que saber que antes do imperador Dom Pedro pensar em fazer a independência, Pernambuco já tinha tentado em 1817. Tem que saber disso. E por isso, a gente perdeu toda a parte do Rio São Francisco. Na Bahia era de Pernambuco, nós perdemos, porque o rei, para castigar o Brasil, tirou. O estado de Alagoas era de Pernambuco, para castigar pernambucano, eles tiraram. Então nós também já sabemos ser castigados. Mozart, não fique preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil para caramba, cara. Não se importe. Lugar bonito. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba. Que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra, perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz. Deixe os cubanos viver a sua vida. Não fique querendo mandar no mundo, ele não é imperador, gente. Então a gente continua tratando assim, gente. Nós vamos fazer mais fábrica de remédio, vamos ser soberano, Padilha e muitas outras coisas. Agora nós vamos no hospital daqui. Olha o que nós estamos fazendo agora. Em 2012, eu conversava com o Padilha, com a Dilma, ele era ministro da Saúde da Dilma. Eu dizia, Padilha, nós estamos com um problema na saúde. O problema da saúde é o seguinte, antes, o povo ia no médico. Aí o médico dava receita. As pessoas mais pobres pegavam a receita, chegavam em casa, colocavam embaixo do travesseiro, porque não tinha remédio para comprar. E morria com a receita embaixo do remédio. Nós criamos a farmácia popular. E hoje nós damos de graça 41 tipos de remédio das doenças mais importantes de graça. Então o cara já não pode morrer por falta de remédio. Mas o cara morria porque não chegava no especialista. Ele ia numa UPA, ia numa UBS, aqui em Recife, chegava lá, atendia bem, atendia. O João Orienta, muito simpático, todo mundo agradável e tal. Aí o médico atendia, falava, meu filho, você está com o coração batendo, você tem que procurar um cardiologista. Ele voltava no balcão, falava para a moça, o doutor falou que eu tenho que ir num cardiologista. A menina lá, toda educadinha, muito sorridente, sabe, gentileza 100, atendimento 0. Então, a coitadinha falava assim, olha, o cardiologista só daqui 10 meses. Aí o cara voltava para casa 10 meses. Se ele sobrevivesse,
Nos 10 meses ele era atendido. E ele voltava lá. Aí o condomínio falava, querido, seu coração está realmente tá nervoso. Você vai ter que fazer uma ressonância magnética. Qual é o outro? Cintilografia. Eletrocardiograma, qualquer coisa. Aí ele voltava na mocinha lá, doutora, ele pediu para mim fazer uma ressonância magnética. Aí a mocinha olhava lá, 10 meses, 8 meses. Ele voltava para casa esperando. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo... Agora tem especialistas. Agora tem especialistas. O povo pobre, ele vai no médico, ele vai ter que passar pelo especialista num curto prazo de tempo. Hoje nós vamos no hospital particular, que vai começar a atender gente do SUS, para que a gente possa fazer com que o povo tenha acesso ao especialista e às máquinas. Hoje, então, eu sou presidente, eu chego lá para fazer meu check-up, tem 50 máquinas, no linha vai entrando, vai saindo. Por que o povo não tem que ter direito a essa máquina? Por que o povo não tem direito? Então, hoje, eu quero dar os parabéns para o Padilha. Essa era uma coisa que a Nízia estava trabalhando com muito carinho, e o Padilha assumiu agora, o Padilha está colocando, sabe, muita rapidez nisso, porque o povo pobre não pode esperar. Quem está doente não pode esperar. Então, eu queria terminar dizendo para vocês, eu estou cada dia mais certo de que nós estamos perto de entregar um país muito maior e muito mais justo. Vocês têm que viver o seguinte, hoje nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Hoje nós temos o maior crescimento da massa salarial. Hoje nós temos todo ano um aumento do salário mínimo. Toda vez que o PIB crescer, eu coloco o PIB no salário mínimo, porque o PIB nada mais é do que o resultado da produção que o povo brasileiro fez. Tem gente que não quer. E toda vez que eu puder, nós vamos ter mais política de inclusão social, mais crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, no BASA, no BNDES, mais facilidade para o povo ter acesso aos recursos, para que ele possa comprar as coisas que ele precisa e as coisas que ele consome. É esse país que eu quero. É importante que todo mundo saiba, ninguém quer ser pobre. Eu não conheço uma pessoa que escolheu, eu quero ser pobre. Não tem. Só é pobre porque não teve oportunidade. Quem é que tem que dar oportunidade? É o Estado. Então, quem governa tem que fazer opção. E a minha opção é essa. O rico não precisa de mim. O rico vai lá no governo e pede 5 bilhões emprestado. Você dá o dinheiro para ele emprestado, ele vai demorar 5 anos para começar a pagar, vai ter um juro mais barato, e quando a empresa pergunta, e daí foi satisfatório? Ainda falta muita coisa. É insuficiente. O pobre não. O pobre, você dá uma coisinha qualquer, ele fica agradecido por resto da vida daquilo que ele ganhou. Então, nós temos a obrigação de tirar essa gente da miséria que eles foram colocados. Eu, quando saí da cadeia, eu fui falar com o Papa Francisco. E fui falar com o Conselho Mundial de Igreja. Eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade na educação, na saúde, a desigualdade no salário. Agora nós aprovamos a lei que salário de mulher é igual ao de homem se exercerem a mesma função. Se vocês aqui estiverem fazendo a mesma função de homem e estiverem ganhando menos, a lei garante que vocês têm o mesmo salário e vocês nem podem brigar, nem podem ficar bravos, tem que pagar. Porque nós temos que ser exemplo de que nós vamos mudar esse país. Parabéns ao povo de Pernambuco, parabéns à Imobras, parabéns à nossa bancada de deputado federal, estadual, ao nosso Senado, e parabéns à Imobras. Ela veio para ficar, e ela veio para mostrar que o Brasil é soberano e nem tem medo de ameaça. Um abraço, gente.